Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Pergunta Pra Gente. Aqui nós falamos sobre como conhecer a si mesmo e a humanidade existente em você. Isto é o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal na prática. Eu sou Ailton Souza e você é muito bem-vindo aqui. O nosso e-mail para perguntas é perguntapragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas sobre esse e outros temas. Hoje, inicialmente, nós vamos falar sobre autoconhecimento na prática, porque como núcleo central de nossos estudos, nos últimos anos, eu intensifiquei os meus estudos todos nesse caminho e fiz dele o foco central dos cursos e palestras por onde eu passo. E aqui eu trouxe uma espécie de popurrí de perguntas e respostas para aclarar sobre o autoconhecimento. E esse é o nosso tema de hoje. E para mudar algo, é claro, é preciso sempre conhecer e entender sobre esse algo. E para começar bem no entendimento, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é o conhecimento de uma pessoa sobre si mesmo. É o conseguir observar e entender-se. É ter um controle sobre as suas emoções, sejam elas positivas ou às vezes nem tanto. É ir em busca do conhecer e aceitar-se. O autoconhecimento te transformará em você mesmo, mas para isso você tem que permitir que isso aconteça, claro. Autoconhecer-se é entender a sua natureza falando internamente com você, através de sensações e sentimentos, e fazer disso tudo uma decisão consciente. Entenda bem, todos nós temos algumas coisas que não foram perfeitas, que já aconteceram conosco. O autoconhecimento não te mostrará que você precisa ser consertado, porque você, na verdade, não precisa ser consertado. Afinal, você não está quebrado em nada para ser consertado. Pode ser até que você faça um redirecionamento para algum novo caminho ou algumas novas escolhas em sua vida. Mas é preciso entender o porquê de cada uma delas. E o autoconhecimento mostra que os caminhos não param enquanto houver vida. Eles nunca terminam. Enquanto eu estou me sentindo vivo em mim, esse caminho vai sempre evoluir. E essa evolução, ela aponta para um norte, e é pessoal de cada um. Esse norte é único, inexistente em outras pessoas, somente em mim. O meu norte está em mim. É como andar. Nós já sabemos andar. Vamos supor, por exemplo, um modelo de passarela. Claro, ele já sabe andar. Mas quando ele é descoberto, vamos supor ali aos 14, 15 anos, a primeira coisa que ele aprende é andar. Ou melhor, reaprende do jeito certo. Ele passa pelas técnicas, entendimento, os detalhes todos de postura e cada passo impacta no seu desenvolvimento na passarela. E ele entende tudo isso. E o seu instrutor disseca e abre toda a técnica para você ficar dominando aquela etapa e assim cada parte até formar um todo. Esse é o nosso autoconhecimento. Ele é o aprender a andar melhor nesta passarela que é a nossa vida. Nós já temos um conhecimento, claro, um nível, uma prática, uma vivência. Mas nós precisamos ir muito mais a fundo e nos entendermos melhor. E se nós não fizermos isso, quem perde os olhares e flashes e as oportunidades somos nós, é a nossa vida. Entender melhor o que acontece dentro de nós é autoconhecer-se. Isso é autoconsciência. E tudo isso começou muito cedo lá na minha vida e na sua vida também. Na verdade, é uma transformação que a natureza nos dá a oportunidade de protagonizar. E a isso chamamos vida. Essa transformação começou cedo em você e não deve parar. Porque pode ter sido ali desde um eu te amo,
que às vezes você não ouvia quando era criança, até uma coisa mais séria, como uma perda de alguém, ou um acidente grave, ou qualquer coisa que causou um grande bloqueio em você. Eu estou realmente falando de muitas vezes sequelas graves, mas outras vezes coisas simples que aconteceram e que nós internalizamos e que está aqui, dentro de cada um de nós. O que importa é sempre o que você consegue fazer com isso, a maneira como você enxergou e o quanto você se entrega em ser você mesmo. Quando você está se doando para se entender melhor, e quais são as vitórias que você deseja ter para se transformar em quem você deseja ser? Então, qual é o espelho que você usa para se medir? Se você usar um espelho muito pequeno, a medida final será pequeno. Mas, se você usar um espelho grande, a sua medida final vai ser grande. É você quem escolhe o impacto da sua vida nas pessoas e da sua pessoa na vida. Mas essa escolha não poderá ser somente uma falácia, só um pseudo-entendimento, não. Nós precisamos sim iniciar com um pensamento, claro. Tudo se inicia com um pensamento. Mas precisamos transformar o mundo aqui fora. Porque a vida real não acontece só dentro da minha cabeça, no meu autoconhecimento, e sim aqui fora no mundo. Para você e para todas as pessoas é assim. E essa transformação será efetiva e duradoura para dentro e depois para fora de você, para o mundo. Todo esse conjunto de transformações é autoconhecimento. E assim, passamos então à segunda pergunta. Quais os benefícios do autoconhecimento? Muito se fala em autoconhecimento a todo tempo, mas na prática, muitas vezes, nós estamos somente vivendo e não realmente andando num caminho em direção a nós mesmos. Ao investir tempo em autoconhecimento, você entenderá melhor quem é você, o que você quer, o que você veio fazer aqui, o que é ser você mesmo, o que te movimenta e, principalmente, como chegar lá, claro. Saber sobre si faz você conseguir acessar a sua essência. Na verdade, eu chamo de meu melhor eu, que é a minha melhor versão de mim mesmo, para mim, naquele momento. Pode não ser perfeito, mas é o melhor que eu posso fazer naquele momento. E saber disso te ajudará o tempo todo a tomar decisões melhores, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Quer ver um exemplo? O que é importante para mim? Quais são os principais pontos onde eu devo colocar a minha atenção? O meu olhar. Quais são os meus pontos fortes? E melhor, como eu posso agir para que eles fiquem mais fortes? Quais são meus pontos fracos? E como que eu posso agir para me proteger, para não deixar desguarnecido? E nas outras pessoas? Como são as outras pessoas comigo? E eu com elas? Como eu posso controlar mais para ser menos impetuoso, explodido às vezes? Ou, no meu caso, será preciso ser mais agressivo mesmo porque eu me sinto parado? Eu quero morar nesta ou naquela cidade? Ou eu desejo mudar sempre? Eu quero estudar muito na vida? Ou trabalhar mais e somente viver? Gosto de ser andarilho ou não? Como eu protejo os meus valores? Saber sobre autoconhecimento também te ajudará na vida profissional. Por exemplo, como é um emprego bom para você? E para mim, como é? Eu tenho um perfil de trabalhar em uma cultura forte ou eu prefiro menos pressão? Sou mais intelectual ou mais relaxado? Gosto do risco ou prefiro a segurança? E o salário, hein? Como fica nisso tudo? Primordial ou secundário? Não me importa tanto.
e algumas outras questões maiores e também menores, que tem que ser olhada dando 3 passos atrás para você poder vê-las sobre uma ótica mais ampla. Por que eu não estou feliz na minha profissão atual? Eis aí uma grande pergunta que muitas pessoas fazem e muitas outras só se fazem quando estão já numa situação delimitada. Por que eu sempre deixo a desejar? Se é que esse é o meu caso. Porque eu não estou feliz. Porque quase sempre as coisas técnicas do meu lado profissional, que eu estudo, eu até entendo e domino. Mas e a parte humana? Por que eu não consigo me relacionar bem? Essas não devem ser informações novas para você, mas nós sairmos da teoria sobre um processo de autoconhecimento e começar a praticar, isso sim, pode ser novidade. Bom, por enquanto é isso. Pense nisso e vamos adiante. Qual é a relação entre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Totalmente relacionados. Autoconhecimento é um termo muito falado, como eu disse, mas é explorado assim de uma maneira rasa no nosso dia a dia. Se nós observarmos mais de perto, se olharmos bem, nós vamos ver que o autoconhecimento é o alicerce do desenvolvimento pessoal de cada um, como já foi citado. Ele está lá, no núcleo que suporta todas as pressões individuais. Então, para que eu chegue num desenvolvimento pessoal, eu tenho que necessariamente passar por um autoconhecimento. Para isso, eu consigo fazer com que essas pressões individuais sejam conhecidas e reconhecidas por mim, para que eu saiba como suportá-las. E isso é meu dia a dia, porque é como se nós fôssemos equilibristas num circo. E assim nós ficamos equilibrando trabalhos, contas, a parte de saúde, escola, amigos e vários outros pratos que nós temos que ir equilibrando. E fomos nós que escolhemos cada um desse na nossa vida. Todos eles precisam de um empurrãozinho de vez em quando. Eu preciso ir lá e dar aquela chacoalhadinha para que o prato, ou no caso a situação, continue a girar suficientemente para que haja equilíbrio e ela não caia. E esses empurrãozinhos, por alguns momentos, eles são muito importantes para que a gente não perca aquele prato, aquela situação. Então, você se sente um equilibrista? Me fale mais sobre isso. Mas, enquanto isso, deixa eu te explicar o que o autoconhecimento, e é o próprio ponto assim de contato entre você e o prato, aqui. Então, quando você encosta nas situações, você está equilibrando. Na verdade, esse contato entre o nosso eu e a realidade externa, aqui no mundo. Vamos dar exemplo para ficar mais fácil. Se você decide que quer aprender, por exemplo, a tocar violão, isto sim é ou será um comportamento seu, um acontecimento em sua vida, que pode ser maior e mudar toda a sua vida, ou não, pode ser só uma fase, uma semana, 2, é você quem decide isso. Mas isso deve estar amarrado a um sentido, mesmo que momentâneo. E é esse sentido é que justifica ou não o ato de você gastar tempo, e principalmente energia, com aprender a tocar violão. Mas pense bem, para que esse sentido tenha relevância, que faça sentido real para você, antes ele precisa estar amarrado a um porquê. E esse porquê se justifica lá no seu autoconhecimento. Essa é a base. Então, para você chegar a um autodesenvolvimento pessoal, é necessário passar com mais profundidade na coisa, fincando melhores bases na fase do autoconhecimento, ou o conhecimento de si mesmo, para você entender por si só melhor as formas como você escolhe as coisas e com elas os melhores termos de contato de modo íntimo com o mundo. Ou seja, quando eu encosto naquela realidade,
eu estou encostando na realidade que eu escolhi para mim. E isso vai justificar ou não aquela experiência. Enfim, você será melhor equilibrista. É como se nós estivéssemos construindo um prédio chamado vida e lá nos andares superiores eu necessitasse de ser desenvolvimento pessoal, mas é preciso construir um alicerce chamado autoconhecimento. Quanto maior for o prédio que você quer construir, maior deverá ser as suas fundações. Então, quando o assunto é desenvolvimento pessoal, ele é, no fundo, a sua base no autoconhecimento. Para ter certeza de que nós não deixamos algo muito importante para trás, precisamos entender, claro, o começo do começo, que é quem somos nós. Porque assim, sabendo quem somos nós vamos compreender melhor onde nós estamos indo. Então, essa é a base. Para eu chegar num autodesenvolvimento pessoal, eu tenho que ter um grande alicerce de autoconhecimento. Vamos adiante. Qual é a principal diferença entre quem conhece bem e quem não conhece bem a si mesmo? Qual é? São várias, né, gente? Ao mesmo tempo, às vezes são grandes e muitas vezes são sutis. E esse sutil, lá adiante, se transforma em gigante às vezes. Porque quem se conhece bem tem tendência de estar sempre em correção de rota, a todo instante. Sempre é normal você redirecionar a sua vida para um caminho que você mesmo escolheu. Ou, às vezes, quem escolhe é a própria vida. E, ao mesmo tempo, são as pessoas que, por estarem conscientes da sua humanidade, sabem respeitar as outras pessoas e ser leal com elas nas mais diversas situações que se apresentam. Quando uma pessoa tem autoconhecimento, ela tende a acessar a sua própria versão da natureza. É isso mesmo. Nós temos uma versão nossa, específica da natureza e única. Isso é viver em busca sempre de ser o meu melhor eu, a minha melhor versão de mim mesmo. Lembre-se, o seu melhor eu é a sua melhor versão da sua pessoa, naquele momento, criada por você mesmo para viver aquele momento. Ela se comporta como ela acha que deveria se comportar. E isso impacta tanto ela mesma, quanto todas as pessoas à sua volta. Isso acontece porque a todo instante ela está sempre observando-se e procurando se conectar tanto ao momento presente, o agora, quanto às outras situações. E isso faz com que ela respeite o momento também das outras pessoas que às vezes estão vivendo determinadas situações difíceis na vida delas. Isso é a empatia. É mais ou menos assim, é um olho no peixe e o outro no gato. Porque quando eu estou observando a mim mesmo, sempre eu desenvolvo respeito próprio, interno. E aí, isso sai para fora de mim. Isso vai estar em alinhamento com seus próprios valores e os seus desejos pessoais. E observando fora de si, para as outras pessoas, tudo o que acontece, você consegue ter atitudes assim mais coerentes e relativas. Na verdade, alinhando os seus valores e significados do todo. Isso é a empatia na prática, na vida. Uma pessoa que se conhece bem também erra, claro, como todas as outras. Mas tem um detalhe, ela consegue se redimir dos erros e andar de cabeça erguida, consciente dos seus potenciais e também batalha muito para desenvolver isso cada vez mais. Ela simplesmente não para na estrada, ela continua se observando e melhorando. Talvez algo possa passar despercebido num primeiro momento, mas a maioria das pessoas que se estão conscientes de quem elas são, elas tendem a não se comparar com as outras pessoas fora de si. É isso mesmo.
É engraçado, né? As comparações são internas. Quem se conhece compara ele com ele mesmo. É a pessoa consigo mesmo que interessa. O eu dela de hoje deve ser melhor do que o eu dela de ontem. E assim sucessivamente. Então, esse desenvolvimento pessoal é em relação à minha própria pessoa e não às outras pessoas do mundo. Isso leva essa pessoa a ter um brilho próprio e também consciência de que a sua melhor versão de si não é a melhor e nem também a pior do que ninguém naquele momento, já que não se compara tanto. Então, ela tenta ser melhor que ela mesma no ontem e isso basta. É uma competição mais leal e justa para consigo mesmo e até com as outras pessoas, não é mesmo? Afinal, isso tudo gera confiança para você se sentir imparável. O que é uma pessoa imparável? Não é uma pessoa assim ignorante ou arrogante, não. Imparável é aquela pessoa que não aceita parar nas situações. Se isso não deu certo, tente aquilo. Vá adiante, coloque dentro de si a imparabilidade das coisas, a sua imparabilidade. Se sinta imparável. Vá e contorne se for preciso, mas seja imparável, com a força divina que existe em cada um de nós. Bom, continuando, como o ser humano descobre o autoconhecimento? Como que acontece para que ele saia de onde ele nasceu até chegar a se conhecer? Bom, vamos começar pelo princípio. O próprio termo autoconhecimento, por si só, ele já causa alguma confusão ao associar a ideia de automático. Essa palavra auto, muitas pessoas pensam que autoconhecimento é automático, mas nada é automático no autoconhecimento. Às vezes, as pessoas pensam que vão ir vivendo e que em determinado momento, plum, vão se conhecer assim, do nada, profundamente. Pensam que autoconhecimento é intuitivo e pensam que vão esbarrar assim, de repente, com uma versão melhorada de si mesma, pronta e muito madura para poder seguir a vida dali em diante. Mas não acontece assim. Deixa eu te falar um pouco sobre isso. Essa confusão, ela nasce lá no desenvolvimento físico, porque uma vez quando a gente é criança, nós vamos crescendo, crescendo e vamos conhecendo o nosso corpo, olhando desde o início as nossas mãozinhas e assim sucessivamente. Então, nós vamos aprendendo tudo sobre ele. Realmente, nós vamos nos conhecendo até nos tornar adultos. E nós temos a intuição de que nós vamos fazer o mesmo com o nosso mundo interior. E em partes, claro, isso acontece um pouco. Nós vamos tendo pequenos flashes de quem somos, mas somente o suficiente para manter um relacionamento a nível básico, normal, interagir com as pessoas. E eis aí o grande perigo, a gente não desce profundamente. Quando nós vamos crescendo e vamos nos tornando adultos, o nosso crescimento intelectual é muito voltado para o exterior nosso. Então, nós vamos perdendo contato com a nossa essência. E o que acontece à nossa volta, as coisas do mundo como um todo, acabam nos absorvendo. E, de repente, nós passamos a desejar coisas externas. É isso, o nosso desejo de coisas externas faz com que o nosso foco de vida passe muito mais a fazer o que nós desejamos, a desejar ter e fazer coisas aqui fora no mundo. E com isso, o nosso desenvolvimento interno, o ser, torna-se limitado. E disso nós vamos passando a outros desejos do mundo. Pode ser assim, às vezes um namoro, um casamento, filhos, casa, carros e outras coisas. E vamos convivendo tentando tanto entender a vida e a morte. E nos intervalos, nós temos pequenos flashes, pequenos momentos de lampejo sobre quem nós somos no mundo. E como isso não nos mata, acaba fortalecendo uma crença de que nós vamos nos conhecendo e que talvez
não faça nem tanta falta se conhecer assim. Mas tem um momento na sua e na minha vida que a conta começa a chegar. Quando a gente já está abastecido de todas essas coisas que a gente conseguiu amealhar, juntar ali durante a vida, e que nos encheram os olhos a outros tempos, nós sentimos que falta alguma coisa. E às vezes a gente chama isso de espiritualidade, sei lá, uma força que nos impele a procurar dentro de nós uma conexão perdida. E talvez não, uma conexão que existe e nós sabemos dela, mas que nós não acessamos totalmente ainda. Não deixamos essa voz, às vezes, falar em nós. Eu mesmo errei muito isso até aprender. E essa conexão é o autoconhecimento que diz para você. É a nossa ligação exclusiva. Eu costumo brincar que o nosso autoconhecimento é o nosso telefone pessoal de Deus. E é isso. Autoconhecimento é o telefone pessoal de Deus. Mas é só o telefone, porque quando você morrer, é que você vai ter uma entrevista com ele. Ou não, né? Não terminamos ainda, mas nós vamos interagir em algum momento onde você se lembrou do seu convívio. Talvez algumas pessoas, assim, do seu dia a dia. Porque se você ama alguma outra pessoa, com certeza ama, e se você respeita, pode ser que esse autoconhecimento falte um pouco para você, mas também falte para ela. Quem realmente são as pessoas que convivem melhor consigo? Quem são as pessoas que convivem contigo e com a natureza à sua volta? Essas pessoas existem? Conte para mim. Quem é esta pessoa que está aí do outro lado me ouvindo? E quais são as pessoas com que você se relaciona? Vamos adiante. Quais os principais erros ou mitos ao se conhecer? São vários. Eu vou apresentar somente assim uns 3. Primeiro, eu vou começar com pense que o autoconhecimento é intuitivo. Eu acabei um pouco de falar sobre isso. Essa que eu citei agora, das pessoas pensarem que ter autoconhecimento, que autoconhecimento é intuitivo, assim, que acontece sozinho, é muito, mas muito mais comum do que se pensa. Bom, nós somos animais racionais. E todos os animais envelhecem, mas desenvolver-se e autoconhecer-se é uma qualidade, uma prerrogativa somente dos seres humanos. Mas tem um detalhe, ela tem que ser buscada, é uma jornada, é um caminho que você tem que trilhar. E isso tem que ser reivindicado por você como um direito seu de se conhecer. Porque se você não buscar isso, não vai passar de um mero animal vivendo, nascendo, crescendo, reproduzindo e morrendo como um animal, sem consciência exata da sua participação e principalmente relevância no mundo. Muitos de nós estão nessa fase e muitos estão fora de si, ou seja, simplesmente vivendo como animais. Onde está a nossa humanidade? Como nós nos conectamos a essa humanidade? Qual é a relevância disso tudo no mundo? Porque o mundo está fora de nós, mas nós estamos dentro do mundo. E é importante entender onde a humanidade toca o mundo. Onde nós, cada um, enquanto únicos, tocamos o mundo. Assim, eu tenho aqui uma engrenagem, que é uma grande engrenagem que movimenta tanto a mim quanto as outras pessoas para que aconteça o toque no mundo. E a todos os instantes eu tenho esse relacionamento. É como se essa engrenagem, essa grande engrenagem, cada um de nós fosse um dente dela, dessa engrenagem divina, isso mesmo. Porque quando você se relaciona e toca em outras engrenagens, são outras pessoas, você acaba modificando também a vida delas. Cada dente dessa engrenagem tem a sua função específica. Nós todos somos humanos, mas nós não conseguimos desenvolver toda a nossa capacidade humana, toda a nossa humanidade. Cada um de nós acaba desenvolvendo
só um pouquinho dela. E para entender a humanidade como um todo, como única engrenagem humana, como um todo, nós precisamos conhecer e principalmente entender a nós mesmos e as outras pessoas. É preciso sair da ilha para você ver a ilha. Porque o resto da humanidade que não conseguiu se desenvolver em mim, ele está lá no outro. Então, ninguém pode ver os seus próprios olhos sem a ajuda de um espelho ou uma ajuda externa. E o espelho, somente com o amor e respeito, é o outro. Mas eu só consigo acessar com amor e respeito. E para ter amor e respeito ao próximo, eu preciso primeiro me conhecer. Compreender a humanidade é compreender o todo. E nesse momento eu acabo compreendendo também o Criador. Engraçado, que eu entendo a obra e entendo que existe um livro. E como todo livro foi escrito por alguém, esse livro, Humanidade, foi escrito por um ser, um Criador. E se existe o livro, Humanidade, existe o autor desse livro. Chama-se Criador. Algumas pessoas chamam de Deus, ou qualquer nome, ou qualquer credo que você deseje colocar, ou que você esteja acostumado. Mas existe um Criador de toda essa obra. E a gente só está conectado nele quando a gente se conecta em nós. O caminho é para dentro. Um outro erro comum é pensar que o passado é igual ao prazer ou às vezes dor. Deixa eu explicar melhor. Na dor vivida, em alguns momentos de descoberta, por exemplo, existe na sua vida dor e existe também prazer. Na verdade, você conhece o prazer antes da dor, quando é criança. O prazer da mãe, o prazer do colo, o prazer de vida em si. E depois, em algum momento, você conhece a dor. A dor de ser separado, às vezes, dos seus pais ou de sua mãe. Não a dor de ser separado no sentido de ter sido abandonado, não. No sentido de que hoje você já não está tão conectado à sua mãe como você nasceu. Então essa natureza, essa ruptura, ela acontece e isso gera alguns tipos de dor. E essas dores fixam-se dentro de você. Bom, a dor e o prazer na vida são dois extremos dela e nós estamos sempre buscando isso. Buscar o prazer e evitar a dor, que a gente já sabe que é ruim. O autoconhecimento é o descoberto tanto pelo prazer e muitas vezes pela dor. Então funciona assim, quando você vai pelo caminho do prazer, esse caminho é mais raso. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo bem e sorrimos e sentimos bem com a situação, a gente não reflete longamente sobre o que está acontecendo, não reflete profundamente sobre isso. E a própria natureza do prazer nos faz sentir rasos. Porque o prazer é bom, mas não traz perigo em si. E aí, isso é da natureza, porque, assim, as suas raízes rasas, cientificamente falando, esse tem um peso 1. Então, mais ou menos funciona assim. Todas as vezes que eu estou no prazer, essa profundidade é 1. Vamos dar esse índice aí só para você entender a comparação. Tudo que for prazer na sua vida sempre vai ter um peso de sobrevivência leve. Isso porque historicamente o risco é baixo. Todas as vezes que você estava numa situação de prazer, você não estava correndo risco de vida como animal. Então, automaticamente você estava ali observando. Vamos supor uma situação para ficar fácil. Você estava ali, lá no seu passado, lá no seu antepassado, na verdade, estava ali observando um coelhinho. E aí você está numa situação de prazer. Então não corre risco, você não corre risco. Então é rasa o contato seu ali. Só que de repente vem uma situação de dor, que é quando você olha para uma colina e vê um grande leão te olhando. Naquele momento desaparece da sua visão o coelho, o prazer, que é raso, e imediatamente você é acionado pelo medo, pelo pavor de que o leão vai te comer. Nesse momento, você e a sua natureza estão em risco. E aí você age, ou corre, ou luta com o leão. E isso, esse ímpeto, essa explosão que tem dentro de você, é justamente a dor. A dor que você
pode ocorrer de ser morto, de acabar a sua existência. Então, quando você tem um autoconhecimento descoberto pela dor, tem um peso maior. Então, a dor tem o peso de 2,5 vezes maior que o prazer. E isso não é chutado, não. Isso é científico. Porque a dor é o aviso, é a sua proteção para que você fuja, saia dali e que o leão não te pegue e que a sua vida não acabe ali. Essa é a proteção que todos os animais têm. Isso não é exclusivo só dos humanos, não. Todos os animais têm isso. É criador e criatura, presa e predador. Então, a dor faz doer e você foge das situações para salvar a sua pele. Claro, isso gera um sofrimento na hora, um susto, é físico. Ou internamente, os seus sentimentos explodem. E é isso que faz você fugir, fugir, fugir. Mas tem um detalhe. Depois que passa esse sofrimento, essa dor, ela provoca uma marquinha lá em nós. Então, você tem agora esse conhecimento de quando você resolve sua vida só indo pelo prazer, 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 você está indo raso. Você não está aprofundando. E nesse caso específico, a sua pegada também é rasa. E você acaba ficando só morna para a vida. Você se torna uma pessoa, às vezes, morna, leve. Mas, quando você enfrenta e vence as suas dores e a sua grande explosão acontece, a sua pegada é 2,5 vezes mais forte. Então, isso também acontece na liberação de energia na sua vida. Quando você está, assim, nessa explosão, você tem uma liberação de energia de 2,5 vezes mais forte dentro de você, para fazer as coisas que você ama. Então, quando acontece uma coisa ruim e você consegue vencer, você consegue fugir dela, você consegue ter a explosão de 2,5 vezes maior de energia dentro de você. É por isso que aquelas pessoas que talvez você conheça, talvez não, que são muito assim, filhinhas de papai na vida, elas acabam não suportando a vida ao serem contrariadas. Sabe por quê? Não tem pegada. Só foram pelo prazer. E aí ficaram fracas, frágeis. A própria natureza te molda. E isso tudo deveria deixar um aprendizado do que salva a nossa pele. No fundo, é tudo a natureza agindo em nós. Mas muitas pessoas preferem, nesse momento, só dar voz ao medo. Olha bem, quando acontece alguma coisa, eu só ouço o medo em mim, porque na hora do ruim, na hora da dor, há também uma explosão de medo, para que eu saia dali, para que eu haja. E aí depois eu volto a ficar lembrando desse medo. E isso só fortalece o medo, para que ele habite em você. E isso não é bom para nós humanos. Ter medo, viver com medo, não é saudável. Porque nos animais, quando acontece essa explosão e eles fogem, simplesmente 5 minutos depois, automaticamente, como eles não têm o cérebro inteligente como o nosso, eles simplesmente desligam e não lembram mais daquele predador. Eles só pegam a experiência e pronto. E nós, seres humanos, às vezes ficamos ruminando, ruminando e derivamos a nossa inteligência toda simplesmente para o medo. Então, até aqui, tudo na natureza, o medo, claro, ele é importante. Ele existe e salva você. Existe para que todos os humanos e os animais se protejam. O problema é que no caso do ser humano, muitas vezes, nós não desligamos o sensor do medo. E ele nos assombra. E pior, o medo cresce alimentado pelo próprio medo. É o medo que alimenta o medo. Então, você precisa aprender a cortar esse medo. E a simples lembrança de uma situação vivida traz desconforto e maior medo. E daí, voltar ao passado, naquele exato ponto, significa dor, dor, dor. E aí eu fico dor, medo, medo, dor. E ficamos nesse sofrimento e no pavor. E às vezes, não no aprendizado da coisa. E com medo, nós não crescemos. Deixe você descobrir as coisas. Deixe você descobrir as suas limitações. Isso, claro, traz algum desconforto. Mas quando você expõe elas à luz do raciocínio e da sua evolução como pessoa, isso já não é mais um limite para você.
Sabe por quê? Porque quem eu me tornei hoje foi graças aos erros e acertos de ontem. E é essencial conhecer e usar os conceitos renovadores para que eu possa evoluir. Então, é muito importante ter em mente que a dor deve passar a você uma sensação de respeito e não de medo. Então, recapitulando, você tem que ter respeito para uma situação que te gerou dor e não medo, pois a dor passa, mas o autoconhecimento fica. O passado é só um espelho, um retrovisor. E um retrovisor no carro, você somente olha assim rapidamente quando você está dirigindo e vai mudar de faixa. Você não pode dirigir o carro olhando só para o retrovisor. Você tem que olhar para frente e seguir em frente. Não é saudável viver assim. Prender-se no que já aconteceu é um dos erros primários de quem busca o autoconhecimento. E muitas vezes esse erro é tão comum que a pessoa sintetizou o sofrimento e fez dele um medo recorrente. Então, em resumo, não deixe que os seus medos definam a pessoa que você é e principalmente quem você vai ser no futuro. Eis aí um dos erros para o autoconhecimento. Vamos a outro? Um outro erro é pensar que o autoconhecimento é igual a isolamento. Tem pessoas que pensam que autoconhecer-se é só eu comigo. Não, é eu no mundo. Não é verdade que seja assim. Autoconhecimento é um objetivo evolutivo do ser, do evoluir como ser humano que nós somos. E não deve ter uma única característica egoísta. Nenhuma. Quanto mais eu me conheço, mais eu sou eu. Mais eu me vejo inserido num contexto de humanidade, de social, integrado, justamente com aquelas pessoas que são iguais a mim. O comando da minha vida passa a ser cada vez mais meu. E quanto mais isso acontece, mais eu estou sintonizado com a natureza humana, fazendo parte da engrenagem, lembra? Isso é você estar conectado. Ou seja, eu estou me tornando cada vez mais humano e menos animal. Esse conhecimento da realidade humana realmente me conecta a tudo no universo, ao todo. E isso é muito profundo e ao mesmo tempo é simples. Justamente porque essa parada que a gente dá para olhar dentro de nós mesmos faz com que você veja o universo aqui dentro, dentro de mim, em mim mesmo. E como somos todos parte de um todo, nós conseguimos ver claramente e entender bem a natureza e principalmente o Criador nela. E assim, quando nós nos entendemos como criaturas, nós ficamos menos julgadores. Nós paramos um pouco de julgar os outros. Torna-se fácil ver Deus lá dentro de nós, quando nós nos conhecemos. E é simples de entender, porque Deus não julga. Na verdade, quem julga, quem acusa, são os homens. E esse entendimento do todo e de nossa relação com tudo isso, nos eleva a um nível de humildade humana. Porque quando nós nos conhecemos bem, nós passamos a respeitar não só os outros humanos, mas todas as criaturas de Deus. E talvez nós nos aproximemos mais um pouco de verdadeiramente amá-las. E isso nos remete a nos ligar verdadeiramente, a estar conectados às coisas totais do universo. Porque apesar do processo de autoconhecimento ser eu, ou seja, de acontecer dentro de mim, de uma pessoa, através do intelecto de cada um, realmente a verdade do indivíduo, como pessoa, é fazer parte de um universo, de que o universo é uma coisa só. São as mesmas leis da física, da química, todas as outras leis relativas que nos impactam e que nos atravessam, que passam dentro de nós e nos submetem à natureza. Nós somos submetidos a essa natureza. Só que às vezes a gente não para pensar
E é essa descoberta da minha melhor versão de mim, do meu melhor eu, que mais trará, assim, uma espécie de alinhamento com essa natureza. E com isso, nós vamos melhorar os resultados para ser evoluídos. A vantagem é que isso é para sempre. Desde o pó até nos tornarmos novamente pó. Então, quanto mais cedo eu me conhecer, melhor. Porque a partir daí, eu vou me realinhar às minhas escolhas. Eu digo realinhar porque uma vez nós já estivemos alinhados com isso, quando nós nascemos. E aí a gente se perde nesse caminho, como eu expliquei. Então, esse realinhamento às minhas escolhas me conecta constantemente. E com isso, eu vou estar vivendo a minha melhor natureza, o meu melhor eu. Vamos adiante? Qual é a diferença entre autoajuda e autoconhecimento? Bom, vamos começar pela autoajuda. Aqui eu vou me referenciar aos livros de autoajuda. Ela é derivada das buscas das pessoas por fórmulas mágicas. Todo mundo conhece um pouquinho da natureza e acaba buscando outras fórmulas mágicas. E aí saem obras, como eu citei, livros às vezes. São as reflexões daquele eu que escreveu esse livro. Então, acabam sendo assim muito pessoais daquela pessoa. E com isso, mostram somente uma pequena parte da humanidade. Não que seja errado, não. É ótimo isso. Eu mesmo sempre consumi muito autoajuda e me ajudou muito. Mas elas me mostram somente onde o autor colocou o seu ponto de vista da humanidade, como ele vê a sua humanidade. E por isso, com certeza, se alinham com muitas pessoas. Mas, claro, também não se alinham a todas as outras. Muito mais gente que não tem alinhamento com uma obra do que tem alinhamento com aquela obra. Então, isso deve ser visto assim como um ponto de apoio no autoconhecimento, através de provocações, insights, reflexões, muitas coisas ímpares que nós temos que ler. Porém, não está tudo ali. O livro mais completo, como você sabe, é a Bíblia. Mas muitas vezes não vamos a fundo nela, não é mesmo? Tudo na autoajuda deve ser visto como um grande garimpo, onde nós vamos procurando o nosso metal precioso, cavando, cavando, cavando e separando aquilo que se alinha com o nosso eu e que reflete os nossos valores. Mas é sempre preciso garimpar fundo em nossa natureza. E dessa forma, a autoajuda em si é uma verdadeira ferramenta para nos conhecer melhor. Ela é boa, mas é só um dos veículos e não o destino em si. Agora, o autoconhecimento é um trabalho interno, é um outro nível. É um trabalho que depois de ser interno, ele é externo, ele faz com que você esteja realmente conectado, que ocorre em nós e por nós mesmos, e que nos dá consciência de quem nós somos no todo, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, onde nós podemos e devemos melhorar, onde eu identifico os meus valores e as minhas crenças. É como se fôssemos um imã. Na verdade, nós somos um imã. Estamos alinhados com nós mesmos. E esse imã começa a atrair tudo daquilo que nós mais desejamos. É claro que há um processo do eu. Então, isso é um processo do individual, do seu eu individual, do conhecimento de si e do todo à nossa volta. Isso significa que ninguém pode viver o seu autoconhecimento por você. Assim, então, se você estiver no prazer ou se você estiver na dor, como eu citei, o nosso autoconhecimento acontece internamente em cada um de nós ao construir e desconstruir esse ser chamado eu. Sim, porque muitas vezes nós temos que desconstruir para tirar barreiras, para a água fluir. Se tiver um rio com uma barragem, uma barreira, a água não vai fluir ali, vai estar bloqueado.
O melhor é assumir essa responsabilidade da descoberta do eu e da natureza que habita em mim, porque nós somos natureza, e do Deus que habita em mim também. Porque quando eu me descubro, eu descubro Ele aqui dentro. E Ele está em mim agora. Tudo que eu preciso está em mim agora. E tudo isso é autoconhecimento. Então, as diferenças em resumo são que a autoajuda é uma pequena parte do estudo do todo, que é o autoconhecimento. Beleza? Vamos adiante. O que mudou nos últimos anos em relação ao autoconhecimento? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? O ser humano evolui de maneira lenta. Deixa eu te explicar melhor. Nós estamos com essa ideia de que o ser humano evolui rápido. Na verdade, o que evolui rápido é a tecnologia. E no meio de tudo isso, estamos nós. Aqui, neste ponto. Muitas vezes, perdidos. A evolução do ser humano demora milhares, alguns falam até em milhões de anos. Bom, quando as pessoas vêm com essa história de milhões de anos, para mim, causa uma vertigem muito grande, sabe? Só em imaginar essa quantidade de tempo, eu fico meio assim, zonzo. O fato é que a evolução humana segue a passos muito lentos. Vou dar uma parada aqui para voltar, né? Primeiro, vamos falar do ter. Antigamente, nós tínhamos as coisas. O mundo era palpável, sabe? As crianças nasciam e cresciam brincando na rua. Você deve se lembrar se você tem um pouco mais de idade. E dentre todas as coisas assim que nós fazíamos, a maioria era de pegar e sentir com as mãos. Então, os conceitos eram lentos, e nós nos sentíamos conectados ali. E porque pegávamos, sentíamos, nós sentíamos que possuíamos. Então a gente se conectava facilmente àquilo. Mas aí veio a era do usar. E nessa esteira da evolução, nós passamos com um vislumbre total a CDs, fitas, DVDs, até depois baixar tudo nos computadores que surgiram e depois se transformaram em laptops. Nós éramos possuidores vivendo num mundo de usadores, porque nós éramos possuidores, nós gostávamos de pegar, de tocar. Um mundo onde as pessoas que usavam as mãos agora usam dedos para apontar. Mas nós nos adaptamos, claro. E nós curtimos isso, enquanto tentamos entender o mundo. Só que tem um detalhe. Os usadores usam o mundo. Por exemplo, vamos assistir a um filme online hoje, sem ter que baixar ou possuir fisicamente ele. É difícil, às vezes, para a gente, que somos tocadores, que gostamos do tocar, do tangibilizar. Estamos aprendendo ainda a só usar, porque eles estão lá, disponíveis. E nós não necessitamos de tê-los para nós. Nós não necessitamos de pegar mais. E isso muda nosso relacionamento. Isso muda tudo. Até a maneira como vamos ao médico mudou nesse contexto. As pessoas estão, por exemplo, indo ao médico sabendo mais previamente sobre o que é que eles estão tendo. Muitas vezes vão lá no Google, pesquisam e etc. E já tem alguns médicos usando uma plaquinha para você não usar ele como segunda opinião, porque se você quiser uma segunda opinião, vai na internet e procura. E ainda depois da consulta, se surpreendem, porque o médico também mudou. Agora, ele deixa você escolher o que você quer fazer para se tratar. Apresentam para você opções de escolha. Você pode fazer isso, ou se preferir, pode tentar se tratar dessa forma ou daquela. Na verdade, há uma grande flexibilidade no ar. Mas a evolução nunca para. E há 2, mais ou menos 3 anos, eu já observei que nós estamos passando depois disso, no escolher. Nós já não temos nada e tudo que nós temos vale muito pouco. Nós acabamos usando tudo e não sentindo assim quase nada. Agora nós estamos na fase do ser, do escolher. E aí vem uma grande pergunta. O que nós vamos fazer com tudo isso que está disponível para nós? Os nossos pais nos ensinaram
à moda antiga, como eles sabiam. Nós não sabemos de verdade escolher esse mundão de opções que estão aí disponíveis para nós. Os seres humanos de hoje saem mais assim crus para a vida. Muito sabidos de verdade, muito, mas com muitos dados, com muita informação, mas sem um conhecimento de vida totalmente. E como não tiveram aquela experiência do toque, do conviver, acabam não chegando no nível da sabedoria. E como efeito colateral, nós aumentamos as expectativas e vivemos com mais sims. Nós temos sim mais tecnologia e mais coisas eletrônicas e mais conforto, mas também nós vivemos muito mais insatisfeitos. E nessa era de escolher, tão flexível, tão volátil e múltipla, eis que surge uma luz no fim do túnel. Desconfiamos de que nossas vidas são curtas para tantas escolhas. De repente, a gente cai a ficha de que nossa vida é muito curta e eu tenho tanta coisa para me escolher, então, humanamente, nós estamos tentando acertar mais. E para isso, o autoconhecimento aparece como a melhor e mais moderna das antigas ferramentas do viver bem. Porque com o autoconhecimento, você vai observar, vai entender, criar significados em você para cada coisa e escolher com maestria e sabedoria únicos, permitindo assim você escolher muito mais profundamente o que você deseja, principalmente o seu lado pessoal. Nessa hora, nós somos um pouco egoístas mesmo, porque nós temos que nos conectar e viver a nossa vida da nossa maneira. E isso é o reflexo da evolução esbarrando no modus operandi do autoconhecimento humano. E isso faz acontecer na vida das pessoas uma grande transformação, como aquela da borboleta, a crisálida, que é só o autoconhecimento profundo de si que pode e faz você evoluir. Em algum momento de tudo isso que eu falei, você se lembrou do seu convívio. Talvez assim, talvez tenha surgido algumas pessoas no seu dia a dia, talvez pessoas que você ama ou respeita, ou ama e respeita, e que deveriam saber sobre autoconhecimento e quem realmente são para conviverem melhor consigo mesmo e com a natureza, e principalmente contigo, com a natureza do mundo, todo à nossa volta, disponível e abundante. E isso é só um lembrete, uma mensagem. Eu fico por aqui. Eu volto na próxima terça-feira com mais Pergunte pra Gente. Lembrando que se você quiser, mande para nós o seu e-mail. perguntepragente@manualdegente.com. Eu vou estar colecionando temas e apresentando para você. Aproveite e interaja. Toc, toc. Tem alguém aí? Até terça-feira. Fiquem com Deus.